Bom dia, família, paz e graça, povo de Deus, irmãos e irmãs, alegria, privilégio, a gente está aqui começando mais uma semana, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Tempo de renovação, de ânimo, esperança e fé. Amém? Só um segundinho aqui. Então é um grande privilégio mesmo a gente poder começar nossa semana, primeiro dia da semana, uma semana de primeira não começa na segunda, nós estamos aqui para poder começar. Bom dia, Paulo, saudade, meu irmão, em nome de Cristo Jesus, forte abraço aí. Ô Sérgio, eu vi que você já entrou aí, imagino que você já esteja de volta em Goiânia. Nós ainda temos vagas, Sérgio, aí para o nosso Homem ao Máximo, online aí, dá um toque aí se a gente ainda tem espaço para dar uma divulgada aqui e um incentivo aqui aos irmãos de mais longe que querem fazer o Homem ao Máximo conosco aí e poderão participar no grupo online. Então dá só um ok aí se ainda tivermos vagas para o grupo online. Eu sei que as turmas presenciais já estão formadas e a gente quer incentivar você. Aí, ó, turmas completas, inclusive online, né, Sérgio? Então, pelo jeito, as turmas estão completas, inclusive online. Bom, aí, ó, que benção, que notícia maravilhosa, Sérgio. Mais um grupo aí de homens que vão aprender aí a andar em comunhão, fortalecer, edificar a vida uns dos outros. O objetivo maior do nosso empenho aí com formações de grupo Homem ao Máximo é para gerar um ambiente de amizade, de fortalecimento, de fé, de encorajamento, assim também como os grupos aí de Mulher Única, que também devem começar por esses dias aí. Amém? Bom dia aí para todos mesmo, um forte abraço, alegria. Tive o privilégio de encontrar muita gente que a gente só se conhecia à distância e não tinha se abraçado ainda, compartilhado. Então, nesse tempo que eu passei lá em Uberlândia, eu tive a oportunidade de encontrar muita gente querida lá. Bom dia, tá? Bom dia para todos aí. Forte abraço. Vamos ter uma palavra de oração e colocar mesmo nossos corações diante do Senhor. Sem dúvida alguma, meus irmãos aí de Recife, eu estou assim empenhado, né, nesse café aí, não só lá como aqui também. Vamos agendar uma vinda de vocês aí aqui para as bandas aqui do Centro-Oeste, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade na nossa vida, a paz de Cristo guardando as mentes e os corações, o renovar da tua misericórdia, ó Deus, que enche o nosso coração de ânimo, fé, esperança, disposição. A alegria do Senhor é a nossa força. Clamamos mesmo por um bálsamo de refrigério, de renovo. Quero clamar, Senhor, pela casa do Alfredo, da Thelma, um bálsamo mesmo, assim, um derramar de óleo renovador, inspirador, fortalecedor na vida de toda a casa do Alfredo, Senhor. Homem do Senhor, coluna, estaca, esteio da verdade, que ele seja sustentado e todos ali na mais absoluta paz e dependência do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que nossos corações e mentes sejam iluminados pela tua presença, fortalecidos, renovados em esperança, em disposição de cumprir a tua vontade, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Então, amados, a gente tem no domingo aqui o nosso encontro de princípios, o princípio fundamental, essencial para a nossa vida é o amor do Pai. É nele que nós estamos arraigados, nós estamos enraizados, é de amor que nós somos feitos, o amor do Pai é a substância da qual nós fomos gerados, somos alimentados, amém?
E esse amor vai encontrando expressões multiformes. Então ele tem que encontrar, o amor tem que encontrar na nossa vida formas de expressão, de encarnação, de materialização. Então o amor, que é a nossa essência invisível, nosso DNA, nossa substância, vai encontrando visibilidade na graça para que tudo quanto a gente fizer possa traduzir, revelar esse amor de maneira tangível, visível, palpável, através da graça de Cristo encarnada, é Cristo sendo formado em nós. E aí eu queria compartilhar hoje um princípio, eu quero voltar nisso, a gente já compartilhou isso algumas vezes, mas hoje eu queria assim trazer uma ênfase maior e insistir nesse princípio que a gente percebe, muita gente pergunta, conversa, e isso fica assim meio mal resolvido na vida de muita gente, e não pode ficar mal resolvido na nossa vida. Esse é um dos papéis essenciais do viver em comunhão. Então, a comunhão é para garantir uma condição saudável de desenvolvimento espiritual. Então, sem a comunhão, a nossa espiritualidade ela não se desenvolve de forma saudável. Paulo diz que fora da comunhão, fora da consciência de corpo, a gente começa fraco, fica doente, até sucumbir totalmente. Então, Paulo diz, não é sem razão, é com razão, é por conta da falta dessa prática da comunhão, que muita gente está fraco, doente e moribundo. Então você começa às vezes com uma certa fraqueza, uma certa debilidade, depois isso vai causando uma certa deficiência, até que isso chega numa insuficiência, né? Então a gente vai ver aqui, ó, Mateus capítulo 18, verso 15, diz assim: se um irmão pecar contra você, vai e repreende-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leva ainda com você uma ou duas testemunhas, para que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas a verdade seja estabelecida. Mas se ele se recusar a ouvir essas pessoas, então exponha o assunto à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade, digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Também digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso será concedido por meu Pai que está no céu, porque onde estiverem 2 ou 3 em comunhão, em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, a gente já compartilhou aqui sobre essa questão de que pela boca de 2 ou 3 testemunhas a verdade é estabelecida. Então, para que a verdade seja estabelecida, não é suficiente eu apregoar de maneira eficiente a verdade. Então Paulo diz, ainda que eu tenha o dom de apregoar, de proclamar, de anunciar a verdade da forma mais eficiente, da forma mais erudita, né, na forma mais apologética, então se eu for um proclamador da verdade, isso de nada vai se aproveitar se não estiver respaldado, amparado, sustentado por um ambiente relacional que dê credibilidade, que dê condições para que essa verdade seja de fato revelada. Então, um proclamador, na sua eficiência, um erudito, um pregador, não vai cumprir o propósito de estabelecer a verdade. Ele vai proclamar, ele vai anunciar, né? Ele vai dizer, mas a verdade não será estabelecida porque ela precisa, como verdade, para ser estabelecida, ela precisa do testemunho de 2 ou 3 pessoas. Então, pelo testemunho de 2 ou 3. Por isso que, para que a verdade seja estabelecida, eu preciso sempre de um sim e um amém. Então, se uma pessoa está em pecado, deixa Deus ministrar o nosso coração.
Então, se uma pessoa está em pecado, está num equívoco, o pecado dele já foi perdoado. Então, é ciente de um pecado já perdoado, ciente de uma condição já estabelecida e oferecida, eu vou lá ensinar essa pessoa para que, a partir do meu sim em favor dela e a partir do amém dela em favor do meu sim, a verdade do perdão, da misericórdia, da reconciliação seja estabelecido na vida dela. Amém? Então sempre será a partir de 2 ou 3 testemunhas. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quando uma pessoa está vivendo em pecado, ela não precisa de confronto, ela precisa de ensino. Então tem sempre que partir do pressuposto, sem prejuízo. Quando você perceber que alguém dentro do seu ambiente relacional está vivendo em pecado, ainda que esse pecado seja lá contra você, não faça juízo. Não vai lá para confrontar a pessoa no seu erro. Muita gente fala, tal tem que ser confrontado. Não, eu tenho que partir do pressuposto, tenho que partir da premissa de que ele, mesmo sendo irmão, vivendo ali naquele ambiente, ele pode estar ainda em pecado por ignorância. Então eu vou lá para ensinar e não para confrontar. Então, mesmo uma pessoa, um irmão, porque aqui está falando do irmão, um membro da congregação. Então, ele é membro da congregação, ele já foi perdoado, ele faz parte do seu ambiente relacional, ele está dentro do seu ambiente de responsabilidade espiritual, então essa pessoa pertence ao nosso ambiente de responsabilidade espiritual. Então eu vou lá e vou ensiná-lo. Bem, então ele está lá em pecado, eu vou lá como irmão e dizer, não, isso aí que você está vivendo não condiz com a palavra de Deus, não condiz com o testemunho de um irmão, isso está causando dano, prejuízo, eu vou ensinar porque eu tenho que levar em consideração a possibilidade real de que ele esteja, mesmo tendo sido perdoado, mesmo vivendo em comunhão, eu tenho que partir do pressuposto de que ele pode estar ainda na prática do pecado por conta da sua ignorância. Isso vale para todos os irmãos, todos os irmãos. E aí, quem que a gente considera irmão? Todos aqueles que a gente crê firmemente que o sangue de Cristo foi derramado para perdão de todos os pecados. Então, eu vou partir desse pressuposto, que talvez a pessoa esteja lá vivendo ainda por ignorância. Então, se você vê pecar contra você, vá e exorta ele. Então, ensina. Então, você não está confrontando, você não está lá reivindicando o seu direito, você não está lá em busca do seu próprio benefício, você está lá para esclarecer um irmão que pode ser que na sua ignorância continua na prática do pecado. Agora, se ele não te ouvir, nunca volte numa pessoa, deixa Deus ministrar o nosso coração, porque isso é um princípio. Se você tratou com uma pessoa numa condição, foi lá para ensinar e ele não te ouviu, não repita a operação. Não vai lá de novo, só você, conversar com esse irmão sobre a mesma coisa, porque isso não vai funcionar. Então não é pela repetição nesse caso, é pelo princípio. Então ele não me ouviu, ele era uma pessoa ignorante, eu parti do pressuposto que ele está vivendo ignorância, eu vou lá ensinar. Na hora de corrigir o irmão, eu tenho que levar mais alguém, porque deixa Deus ministrar o nosso coração. Porque se você não levar mais alguém, aquilo que antes era uma ignorância, a partir do mal entendido, pode se transformar num desentendimento. Então as questões se tornam facilmente questões pessoais, porque você está insistindo em esclarecer algo com a pessoa
que agora não é mais um esclarecimento, é um debate. Um debate. Então agora você foi lá, tentou confrontar em vez de ensinar, o confronto não deu certo e agora você entrou numa discussão para provar quem está certo e quem está errado. Isso não vai funcionar. Então, para ajudar uma pessoa em pecado, eu não tenho nem que confrontar e nem debater. Eu tenho que ensinar e corrigir. E para corrigir essa pessoa, que mesmo tendo sido ensinada, não entendeu, eu preciso de mais alguém, porque sozinho eu não vou conseguir. Não tem esse ensinamento. Então, se ele não te ouviu da primeira vez em que você foi ensinar, então você volta lá com mais 2 ou 3 testemunhas para corrigir. Então nunca corrija alguém sem mais alguém participando do processo. Porque senão não é correção, é discussão. Então você às vezes sai do campo da confrontação para o campo do debate, da discussão. E se ensinar não resolveu, não vai ser discutir que vai resolver com quem, tendo sido ensinado, não entendeu. Então, quando você ensina uma pessoa e ela não entende, não adianta discutir. Não adianta debater. Porque senão isso vai para o campo pessoal, aí acabou, não tem mais chance. Então, quando a pessoa é ignorante, você ensina. Quando ela não entendeu, você corrige, não debate. Então, se a pessoa está em pecado, você não confronta, você ensina. Se ela continuar em pecado, você não discute, você corrige. E para corrigir não existe processo corretivo que funcione a partir de um debate, de uma discussão, de um enfrentamento. Então, o ignorante pode aprender só com o seu testemunho, e se ele for amém para o seu sim, então a verdade está estabelecida a partir de 2 testemunhas. Agora, se ele não for amém, ele for um não para o seu sim, que é um sim em favor dele que estava vivendo em pecado, então você tem que levar outro sim com você. Então você tem que levar um sim e um amém, para que aquela pessoa que agora está mal entendido possa ter uma revelação da verdade e perceber que ela não é mais agora só um ignorante, ela é uma pessoa que não entendeu e agora ela está sendo corrigida. Então tem um processo de correção. Agora, se ele se recusar a ouvir, mesmo aqueles que, tendo começado ensinando, agora estão corrigindo, se ele recusar a correção, então é porque ele não é um ignorante, ele não é um mal entendido, ele é um rebelde. E aí ele tem que sofrer uma sanção, uma punição, porque agora ele representa risco para a sociedade, para a comunidade. Então não adianta ficar tentando ensinar e nem corrigir pessoas que já deram sinais de rebeldia. Um agressor. Você exorta, você ensina, você corrige, a pessoa ensina ela, corrige, muito próximo. Mas essa pessoa, a gente tem que estar pronto a punir. Ele tem que sofrer uma sanção. Aqui está dizendo, então você vai lá e desliga ele da comunidade. Então, nós temos aqui a autoridade para ligar. Então, como é que a gente liga? A gente liga ensinando e corrigindo. E como é que a gente desliga? A gente desliga punindo.
Então existe uma condição extrema de punir um rebelde para que ele não continue causando dano à vida das pessoas. Então, ô Daniel, a punição não é só a punição que disciplina. Todo o processo é disciplinar. Então, Jesus, que nunca cometeu um pecado, ele aprendeu a disciplina. Então, nós não podemos pensar que disciplina se restringe à punição. Não. Já é disciplina ensinar. Algumas coisas Jesus não sabia. Ele não sabia como pessoa. Ele não sabia o que era ter fome. Ele não sabia o que era ser traído. Ele não sabia o que era ser humilhado. Então, tudo isso ele foi aprendendo. Então, o ensino, a gente tem muita dificuldade de usar a palavra disciplina, porque a gente está sempre pensando em disciplina já na condição extrema da punição. E não. Faz parte da disciplina, de um ambiente disciplinar, ensinador. Então, é parte, nós temos que ter a disciplina de ensinar. Depois nós temos que ter a disciplina de corrigir, para a gente poder ter a disciplina de punir. Então, a punição é um ato extremo da disciplina. E ela é em favor da comunidade. Então, agora, deixa Deus ministrar o nosso coração. Se em lugar de ensinar, eu confronto. Se em lugar de corrigir, eu discuto. Em lugar de punir, eu vou me vingar. Então, muita gente está se vingando daqueles com quem eles discutiram porque lhe fizeram oposição. Então, muitas vezes eu saio de uma condição de oposição para discutir pontos de vista e opinião, e depois eu uso da minha força institucional para me vingar das pessoas. Então, a punição não é um processo vingativo. A punição não é uma reação defensiva. A punição é um ato proativo, intencional e não reativo. Ninguém vai conseguir ensinar nada se ele reage ao punir. Então nós não podemos deixar que o nosso mal-estar nos leve a reagir ao erro de alguém punindo, porque a punição não é uma reação ao erro extremado dos outros. Então não chega a esse ponto de só punir quando você já não aguenta mais. Tem gente que só exerce a punição como já não aguenta mais, e aí ele usa isso como um ato extremo de defesa. A punição não é um ato extremo de defesa para quem se sentiu fragilizado e agora vai usar dessa força para punir. Não. A punição faz parte normal do processo da disciplina, quando a gente encontra no meio desse processo da disciplina alguém que, tendo sido ensinado, tendo sido corrigido, insiste numa situação que afeta, que atinge todo mundo, porque ele é rebelde. E aí ele tem que sofrer uma sanção, uma punição, um desligamento. Porque ele precisa se converter da sua rebeldia. Não é mais questão dele ser perdoado do pecado. Perdoado ele já foi. Perdoado ele foi antes de se arrepender. Então tem gente, a pessoa precisa entender que ele já foi perdoado antes de se arrepender. Então ele já partiu perdoado.
Só alguém que já perdoou o pecado do outro vai saber ensinar. Só gente que já perdoou o pecado do outro vai saber corrigir. E só quem já perdoou o pecado do outro vai saber punir. Então, partindo do ponto de que todos os pecados foram perdoados, a gente vai lá e ensina, corrige e pune. Amém, amado? Então eu queria deixar aí com vocês essa manhã de domingo, para a gente ter uma semana assim, bendita, bem-aventurada, uma semana consciente, uma semana de relacionamentos saudáveis, de relacionamentos propositivos, proativos. Quero profetizar mesmo uma semana de relacionamentos disciplinares e disciplinados, que a gente tenha disciplina relacional para ajudar e ser ajudado, né? Para que a gente empreste e receba ajuda, socorro uns dos outros, que a gente saiba ser ensinado, que a gente saiba ser corrigido e eventualmente punido. Se Deus quiser, ninguém aqui vai ser punido, mas que a gente saiba também, assim como a gente é ensinado e corrigido, a gente também saiba ensinar, corrigir e, se necessário for, punir, para gerar entendimento, para gerar conhecimento daquilo que é o propósito de Deus para a saúde de todo o corpo. Então quero declarar mesmo uma semana em que a gente vai ter essa condição, vai tomar os desafios com as duas mãos e exercer o nosso papel de ensinador, de orientador e, se for o caso, num ato extremo, aqueles que também vão produzir uma sanção, aí, uma punição, para que haja conhecimento. Então eu queria deixar aí o princípio do liga e desliga. Então tem hora de ligar e tem hora de desligar o que estava ligado. E Deus nos deu autoridade para ligar e também Deus nos deu autoridade para desligar. Então muitas pessoas hoje estão causando dano a si próprias porque nós não temos tido a atitude, a postura, o compromisso relacional de, num momento, um ato extremo, também produzir o desligamento daqueles que já não são mais ignorantes, não são mais mal entendidos, mas insistem no processo de rebeldia, de querer provar o contrário. Amém? Forte abraço para todos, fica na paz e que seja uma semana bendita mesmo. A semana de primeira não começa na segunda. Amanhã, se Deus quiser, à noite a gente vai estar lá na abertura do curso Homo ao Máximo, lá com os irmãos, celebrando mais um tempo aí de fé, renovo, amizade e edificação, tá bom? Forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.